Olá, vamos hoje iniciar mais uma resenha científica. Dessa vez uma resenha especial. A gente vai trabalhar com a Mayara Gomes Correia, que é pesquisadora brasileira. A gente vai apresentar um trabalho desenvolvido aqui no Brasil. Tá? A Mayara, para vocês conhecerem, ela é médica veterinária, formada pela PUC Minas, é mestre em ciência animal pela UFMG, faz parte do grupo Equinova de pesquisa. Hoje em dia é doutoranda também em ciência animal pela UFMG, professora da Newton Paiva do curso de medicina veterinária e é especialista em clínica médica e cirúrgica também pelo UFMG em grandes animais, tá? Mayara, é um prazer ter você aqui hoje com a gente, tá? Queria que você falasse um pouco sobre o seu trabalho aí, contasse para as pessoas o que é, e depois a gente vai fazer algumas perguntas para você, tá bom? Tá bom, obrigada, Cristiano. É um prazer estar aqui com vocês. Olá, né, para todo mundo. E vou falar um pouquinho sobre meu trabalho, o trabalho aborda o bem-estar, os benefícios no bem-estar de equinos estabulados após a implementação de bolsa de feno do tipo alimentação lenta. Bom, esse trabalho foi o trabalho que a gente desenvolveu durante o meu mestrado. A gente executou esse trabalho na Escola de Sargento das Armas do Exército e a gente teve a oportunidade de observar, avaliar os animais e observar esses animais antes e depois da implementação desse dispositivo de alimentação lenta. Bom, e os nossos resultados foram bem legais e eu vou comentar um pouquinho sobre eles com vocês. Bom, para a gente entender, então, o processo que a gente passou até chegarmos hoje em pensar no desenvolvimento de dispositivos para enriquecimento ambiental, para alimentação lenta, a gente tem que primeiro entender quem é o equino, entender a fisiologia desse animal. Então, a gente está falando de animais que vivem em grupos na natureza e passam cerca de 14 a 16 horas do dia se alimentando. Então, pegando a fisiologia do equino, é ingerir pequenas quantidades durante um longo período de tempo. Além disso, eles vivem em grupos, o que proporciona um sentimento de segurança, de conforto e promove um bem-estar, foi assim que eles foram adaptados e dessa forma eles se sentem bem. Acontece que quando a gente começa a utilizar os equinos na nossa rotina, a gente introduz o confinamento, que para a gente é muito positivo, porque a gente consegue manter um número maior de animais em um espaço menor, facilita o nosso manejo e, além do que, a gente proporciona segurança para esse animal. Então, a gente protege ele de extremos climáticos, a gente protege ele de predadores, a gente protege ele de períodos de escassez de alimento. Então, a gente começa a fornecer para esses animais, a partir do momento que a gente confina e entra, né, com o nosso sistema de criação, a gente passa a fornecer para esses animais um maior tempo de um alimento de qualidade durante todo o período do ano, na verdade, durante todo o período da vida que esse animal fica mantido sob nosso manejo, certo? Acontece que esse alimento que a gente fornece, a gente busca alimentos de alto poder, alto valor nutricional e de alta aceitabilidade. Então, a hora que a gente fala de feno, a hora que a gente fala do feno de tífton, do feno de alfafa, de um concentrado, a gente está falando de alimentos de valores de alto valor nutricional e alta aceitabilidade. Então, os animais eles acabam ingerindo, a gente consegue reduzir o volume para atender às necessidades nutricionais desses animais e eles acabam ingerindo um volume menor, eles acabam ingerindo em menor tempo esse alimento. Por quê? Porque é muito palatável, a aceitabilidade desses alimentos é muito alta. E aí, o que a gente então introduz nesse manejo? A gente tira aquele animal que vivia em grupos na natureza, 14 a 16 horas do dia se alimentando, coloca na baia com um alimento de alta qualidade e alta aceitabilidade, onde ele passa cerca de 4 a no máximo 7 horas do dia se alimentando. Quando eu falo 7 horas do dia se alimentando,
eu estou falando de animais de grande porte em uma dieta basicamente de volumoso. E é interessante a hora que a gente coloca isso, porque o que os trabalhos trazem, eu acho que surpreende a gente de alguma forma, porque os trabalhos, às vezes, o proprietário imagina da seguinte forma: mas eu deixo feno disponível para o meu cavalo o tempo inteiro. Acontece que quando a gente entra para traçar o ecograma desse animal, então instala uma câmera na baia desse animal e avalia quanto tempo ele fica mastigando, quanto tempo ele realmente passa se alimentando. O que a gente encontra é realmente surpreendente, porque a gente falando de animais de grande porte, alimentados basicamente com fibras de qualidade, eles não passam mais de 7 horas do dia se alimentando. E isso, se a gente trouxer para a nossa realidade, que são animais que normalmente, a gente pensando, por exemplo, no manga larga, a gente está falando de um animal que vai ter, na média, de 400, 450 quilos, e ainda recebe o complemento de concentrado, então a gente certamente tem um tempo ainda menor. Bom, e aí a hora que a gente expõe o animal a esse manejo, a gente acaba criando um tempo de ócio excessivo para esse animal. Então, enquanto lá na natureza ele ficava comendo pequenas porções ao longo do tempo, junto com outro animal, e eles realizam o que a gente chama de cuidado mútuo, né? Então, além da proximidade que dá essa sensação de conforto e segurança, eles realizam aquele contato, onde normalmente um fica mordiscando o outro, seja na cernelha, seja na garupa, vocês certamente conhecem isso. Isso é muito importante quando a gente fala no bem-estar dessa espécie. Acontece que a hora que a gente confina, a gente tira esse contato, e a gente deixa esse animal cerca de 3, 4 horas do dia se alimentando. E aí? Aí a gente tira, então, a hora que está trabalhando, né, que aí não está no ócio também, coloca ali vai depender do seu manejo, do tempo que seu animal trabalha durante o dia, e aí a gente tem um animal por horas e horas e horas do dia dentro de uma baia fechada, sem absolutamente nada para fazer. E aí, a hora que a gente coloca esse tempo ocioso, é o que vai despertar nesse animal o estresse crônico. Quando a gente fala do animal com estresse crônico, isso vai resultar em alguns distúrbios comportamentais e em distúrbios hormonais também, que vão ser prejudiciais para a saúde desse animal. Uma parte do distúrbio comportamental que fica muito evidente para a gente é a realização dos comportamentos anormais ou estereotipias. Então, a hora que esse animal ele se encontra num ambiente de ócio durante várias horas por dia, durante dias, semanas, meses, anos consecutivos, ele começa a buscar alguma coisa para fazer ali dentro dessa baia, dentro daquele ambiente. E aí ele começa a engolir ar, que é o que a gente chama da aerofagia, onde ele apoia os incisivos superiores em alguma superfície de apoio e faz aquele movimento para engolir ar. Ele começa a fazer a dança do urso, onde ele se desloca o peso entre os membros torácicos e fica horas do dia fazendo esse deslocamento lateral, movimentos aleatórios com a língua, escoiceamento de baia, coprofagia, que é aquele comportamento de ingerir as próprias fezes. Então, essas são formas que o animal vai encontrando para preencher aquele tempo vazio. E aí, erroneamente, o que foi feito durante muito tempo? Coibiu a realização desses comportamentos. Então, meu animal engole, coloca coleira, coloca choque, tira a superfície de apoio. Se ele está dançando, fecha a porta da baia. E aí, o animal já está sob estresse crônico, com o bem-estar completamente prejudicado. Ele arruma um jeito de lidar com aquela situação. E aí, você vai lá e proíbe que ele realize aquele comportamento. Então, com isso, o que você está fazendo? Você está aumentando ainda mais o estresse crônico, prejudicando ainda mais o bem-estar desse animal.
E aí, e além do que, a gente sabe que esses animais acabam perdendo valor de mercado, né? Por quê? Porque esses animais com comportamentos anormais, com estereotipias, eles estão mais predispostos a desenvolver lesões, a desenvolver distúrbios gastrointestinais. Então, eles acabam, e além do que, existe a possibilidade, isso não é muito, não se sabe ao certo, não é muito bem comprovado, mas existe a possibilidade de que esses comportamentos possam ser ensinados, possam ser aprendidos por outros animais. Então, realmente, não é o tipo de animal que a pessoa tem interesse em adquirir, né? Além desses problemas comportamentais, a gente tem os problemas hormonais e os problemas de saúde também. Então, como que funciona? Quando a gente fala de bem-estar, é uma coisa bem difícil da gente mensurar o bem-estar nos animais, né? Então, a gente tem algumas formas para entender isso. Então, se meu animal está realizando comportamentos anormais, estereotipias, ele está com bem-estar prejudicado? Sim, ele está. Ah, mas se ele não está realizando estereotipia, então tá tudo bem? Não, aí a gente tem outras formas, porque, como a gente falou, né, a estereotipia ela vai se desenvolver ao longo de um período. Então, a gente tem outras formas de mensurar, de entender o bem-estar desses animais. Uma forma, por exemplo, é a avaliação do ritmo circadiano de cortisol. Porque como que funciona no animal numa situação normal? Ele tem os maiores níveis de cortisol durante o início do dia, ali por volta das 9 horas da manhã, é onde a gente tem o pico de cortisol, e esse cortisol vai reduzindo ao longo do dia, e ali por volta das 11 horas da noite a gente tem um nível menor, tá? E aí, esse ciclo vai ao longo da vida do animal. Acontece que se ele está sob estresse, o que vai acontecer? Esse cortisol vai manter lá em cima, não vai ter ritmo. Esse cortisol vai ficar lá em cima o tempo inteiro. E qual que é o problema disso para a saúde do animal? Esse cortisol alto, ele vai prejudicar o sistema imune, ele vai prejudicar o sistema reprodutivo, então a gente tem éguas submetidas a estresse crônico, elas apresentam um menor sucesso reprodutivo, eles estão mais suscetíveis a apresentar, por exemplo, síndrome metabólica, resistência à insulina. Outra coisa que a gente pode associar também com essa alimentação que a gente vê rotineiramente, que são que é o que a gente fala, né, dessa alimentação de fácil acesso e alta aceitabilidade, é o animal apresentando uma ingestão de alimento muito rápido, o que a gente imagina que a gente talvez, né, talvez tenha alguma correlação com a questão da impactação por alimento, e o que certamente ocorre são períodos de jejum prolongado. Se a gente pegar, claro que cada propriedade tem o seu manejo, mas se a gente pegar em várias propriedades, às vezes passa o último trato ali no final da tarde ou no início da noite e vai passar o outro trato só ali 6, 7 horas da manhã. Então, esse animal, ele fica horas, às vezes, dependendo da propriedade, já comprei propriedade que o animal chegava a ficar em 12 horas de jejum. Isso certamente predispõe o quê? Desenvolvimento de síndrome de úlcera gástrica equina, que vai desencadear em dor, que vai desencadear em incômodo, que pode exacerbar quando esse animal é levado, por exemplo, para a prova, você expõe ele a mudança de ambiente e tudo mais. Então, a gente tem esses animais que apresentam ou cólicas recorrentes ou quadros de dor quando tem mudança no ambiente, né? Então, a gente começa a ter uma série de fatores associados. Então, quando a gente fala bem-estar, a gente tem que entender a importância desse bem-estar, inclusive para a saúde e desempenho desse animal, tá? E aí, o que a gente fez, então, no nosso trabalho foi, entendendo o problema desse jejum prolongado, dessa ingestão de alimento muito rápido, desse excesso de tempo ósseo, a gente começou a estudar sobre dispositivos de alimentação lenta. E aí já tem algumas coisas começando a ser feitas, algumas pesquisas começando a ser feitas que realmente serviram muito de base para a gente.
Então, uma coisa que certamente todo mundo conhece são aquelas redes de feno tradicionais, com aquelas aberturas grandes. Aquelas aberturas, normalmente, elas têm 15 centímetros, um diamante de 15 centímetros, tá? Então, aquelas aberturas, elas não são eficientes para reduzir tempo de alimentação. Então, ali você pode, além do risco que tem do animal enganchar e desenvolver lesões naquilo, mas, enfim, não é o foco da nossa discussão hoje. E aí o que os trabalhos trazem como sendo benéfico para reduzir para reduzir taxa de ingestão, né, para aumentar o tempo de alimentação, são aberturas de 35 ou 45 milímetros. Nas nossas avaliações prévias, a gente tentou trabalhar com 35 milímetros, mas alguns animais não conseguiram se adaptar muito bem. Então, sendo assim, a gente desenvolveu o dispositivo com 45 milímetros de abertura e é a forma que a gente trabalha até hoje, e assim, todos os animais se adaptam muito bem. Então, a nossa principal hipótese foi o uso desse dispositivo de alimentação lenta, com abertura de 45 milímetros, a nossa hipótese é que esse dispositivo seria eficiente em aumentar o tempo de alimentação e em melhorar os indicadores de bem-estar desses animais. Tá? Então, aqui eu separei só para mostrar para vocês, não sei se todo mundo conhece a bolsa. Então, a bolsa que a gente usou no experimento foi essa aqui, na verdade, é uma bolsa, tá? E a gente tem essas aberturas com 45 milímetros. Então, a hora que a gente pega aqui, são 45 milímetros, 45 por 45, tá bom? A bolsa fica fixa na parede, e o animal, para ele se alimentar, para ele ingerir o feno, o que ele tem que fazer? Ele tem que trabalhar com os lábios para expor essa. Ele tem que trabalhar com os lábios para expor essas pontas de feno. Depois ele vai abocanhar, fazer o movimento de arranque, mastigar. Enquanto ele está mastigando, ele volta para trabalhar com os lábios para expor as próximas pontinhas de feno. Com isso, a hora que eu relato esse movimento, se parece muito com o que o animal realiza durante o pastejo, certo? Trabalha com os lábios, abocanha, movimento de arranque, mastigação, e durante a mastigação ele volta para explorar o próximo bocado com os lábios e aí fazer o próximo abocanhamento, né? Então, a nossa ideia realmente foi simular esse pastejo, simular o pastejo em animais confinados. Bom, então, na nossa pesquisa, nós avaliamos, então, os animais antes e após a implementação desse dispositivo de alimentação lenta. O que foi avaliado? Então, nós instalamos em cada baia uma câmera para avaliar o comportamento desses animais durante 24 horas antes e depois da instalação do dispositivo de alimentação lenta. Nós também avaliamos o ritmo circadiano de cortisol. Vocês lembram? No animal normal, a gente tem ritmo circadiano de cortisol, e se tem um animal estressado, esse cortisol se mantém elevado ao longo de todo o dia. Além disso, nós também avaliamos a movimentação do animal dentro da baia e avaliamos também a frequência cardíaca desse animal ao longo do dia, antes e após o dispositivo de alimentação, antes e após a implementação do dispositivo de alimentação lenta, da bolsa de feno. E dessa forma, nós avaliamos, então, de diferentes maneiras, indicadores de bem-estar, para entender o comportamento a influência da bolsa de feno, tanto no comportamento quanto nos indicadores de bem-estar desses animais. E os resultados que nós encontramos foram muito legais. Por quê? Porque os animais que participaram do experimento eram animais que apresentavam estereotipias
e apresentavam, além das estereotipias, eles apresentavam esse ritmo circadiano de cortisol em quase todos os animais. Ele não obedecia o ritmo, então esse cortisol se mantinha elevado ao longo do dia, além do que, além da apresentação dos comportamentos anormais, e comportamentos anormais ou estereotipias, que o que era apresentado pelos nossos animais eram a dança do urso e a coprofagia. Após a implementação da bolsa de feno, a gente fazendo a avaliação após a implementação desse dispositivo, a gente conseguiu todos os animais que tinham esse ritmo circadiano de cortisol desregulado, então que eles mantinham o cortisol alto durante o dia inteiro, todos esses animais regularizaram o ritmo circadiano de cortisol, e os que tinham esse ritmo regularizado era bem no limite do considerado, era bem próximo ao limite do considerado normal. Então, todos esses animais regularizaram de forma satisfatória esse ritmo circadiano de cortisol, tá? Outra coisa, alguns animais pararam, então eles cessaram 100% com o comportamento de coprofagia, que é a ingestão das próprias fezes. E os animais que apresentavam a dança do urso, que é um vício que a gente sabe que ele tende a ser... a gente fala que tem alguns vícios que são como se fosse mais viciante, mais compulsivos do que outros, mas ainda assim, mesmo os animais que apresentavam dança, eles reduziram significativamente o tempo de manifestação desse comportamento. Além disso, a gente tem... E como que a gente conseguiu esses resultados? Por que esses resultados são alcançados? Então, a gente tem esses animais, com a utilização da bolsa de feno, a gente teve um aumento no tempo de alimentação. A gente testou tanto com feno de alfafa, com feno de Tifton, e com feno de alfafa esse aumento foi ainda mais significativo. Então, a gente aumentou o tempo de alimentação, a gente reduziu o tempo ocioso apresentado por esses animais, e a gente conseguiu... O que a gente acredita é que tanto pelo tempo de alimentação como pela forma que esse animal se alimenta, a gente alcançou um tempo de alimentação satisfatório. A gente alcançou esses resultados satisfatórios. Então, o que a gente tem é um dispositivo de fácil implementação, de baixo custo, que a gente consegue promover de forma satisfatória uma melhora nos indicadores de bem-estar dos equinos confinados. E aí é muito legal que esse trabalho nosso, acredito que vocês vão colocar, compartilhar, né, a publicação para o pessoal ver, mas esse trabalho nosso, ele foi premiado em congresso na Associação Brasileira de Veterinários de Equinos aqui no Brasil. Esse trabalho nosso, ele foi apresentado em um congresso na Europa, onde é um pessoal muito voltado para o bem-estar. Então, é muito legal a hora que a gente consegue demonstrar maneiras simples, eficientes, acessíveis, de realmente melhorar o bem-estar e a saúde desses animais estabulados. E eu acho que o principal era isso que eu gostaria de passar para vocês. Beleza. Acho que é importante sempre a gente conceituar, né? Se fala hoje muito em bem-estar, bem-estar, bem-estar. Eu acho que os pontos que você tocou, principalmente no início e agora no fechamento, são importantíssimos e que as pessoas têm que ter em mente, que não dá para pensar em bem-estar animal se a gente não conhece o comportamento daquela espécie que a gente está trabalhando. E hoje é muito comum o confundimento entre bem-estar, né, com humanização ou antropomorfização dos animais. Então as pessoas acham que tratar um animal que nem gente, você está promovendo bem-estar, e isso não é verdade, né? A gente que estuda um pouco mais sobre comportamento
a gente sabe disso. Então, esses dias eu dei um conceito sobre bem-estar, que eu acho que é muito tem a ver com o que a gente pensa, e bem-estar, para promover bem-estar, é relativamente simples. É você deixar o animal manifestar seu comportamento natural. Então, quanto mais próximo da manifestação do comportamento natural você deixar seu cavalo, no caso nosso aqui, maior será o bem-estar que você está gerando nesse animal. Né? Então, conhecer comportamento é fundamental. E ele serve para tudo, né? E às vezes a gente fica pensando em trabalho, fazer, vou inventar uma coisa mirabolante, quando, na verdade, um trabalho que nem esse seu é muito mais importante. É muito simples e que, quantos anos ninguém pensou nisso antes? Pelo menos aqui no Brasil, para fazer esse tipo de trabalho, né? E que realmente tem uma aplicação prática e que funciona, tá? Então, esse conceito aí de bem-estar, ele é fundamental. A gente não ir para a parte da humanização dos animais. E conhecer comportamento é tudo. E um outro ponto que você falou é o tempo que o animal gasta por dia se alimentando, né? E o tanto que ele é reduzido quando esse animal é confinado. E aí vai somando outros fatos, né? Outros fatores. O deslocamento que o animal faz no dia, normalmente na natureza, e o deslocamento que ele vai fazer quando ele está confinado na baia. E o outro fator importantíssimo é o confinamento, se faz o isolamento social, que é outra coisa muito importante para o cavalo. Então, talvez seja um dos principais, em alguns artigos considera até o principal fator de manifestação de estereotipia seria o isolamento social. Aí a gente coloca o cavalo, às vezes, em uma baia toda fechada, coloca a comida para ele e substitui grande parte do volumoso por concentrado. E também a gente até gravou uma resenha científica há poucos dias atrás, que mostra que isso não é benéfico para o cavalo e altera o comportamento, né? Então a gente está sempre trabalhando, às vezes, contra o comportamento natural do cavalo. E esse tipo de pesquisa eu acho que é super importante para realmente enriquecer o meio do cavalo, tá? E você falou muito também, as pessoas têm muito foco no problema, né? E não na solução. Meu cavalo tem estereotipia, então vou lá colocar igual de vou colocar um choque na porta, certo? Então esse foco no problema, ele nunca resolve. Tem que focar na solução. Para resolver a estereotipia, deixar o meu cavalo manifestar o seu comportamento natural, porque aí a estereotipia vai sumir. Mas as pessoas, por falta de conhecimento, às vezes, desse comportamento, adotam esse tipo de técnica que, na verdade, ela é completamente contraindicada, pelo menos a meu ver, para o cavalo, tá? E aí, Mayara, assim, para a gente fazer algumas perguntas para você, para a gente não estender muito, então, é muito comum no meio do cavalo, eu garanto que muita gente deve te perguntar isso quando você fala sobre essa bolsa de feno, é muito comum na cultura do cavalo que o cavalo tem que se alimentar no chão. Então, é um hábito comum das pessoas, principalmente quem trabalha com feno, né? Colocar no chão e falar que não pode pendurar na parede, né? E aí você trabalhou com a cesta de feno, que não é de colocar no chão, é de colocar na parede. Fala um pouco para a gente aí, se você enfrenta isso no dia a dia, esse tipo de resistência, e como você consegue contornar isso? Na verdade é uma questão que ela é levantada com alguma frequência, porque realmente existe essa cultura, né, de que colocar o feno no chão, colocar o volumoso no chão para o animal se alimentar. A principal argumentação, o que é levantado é o fator de musculatura e a questão cervical, a questão odontológica e a questão de fatores respiratórios. Bom, se a gente está trabalhando com feno de qualidade, primeiro ele já não tem aquele excesso de aerosóis que podem causar problemas respiratórios para o animal, certo? E antigamente, quando você colocava aquelas redes de feno, todo mundo com certeza lembra, aquelas grades de feno, de ferro, alto na baia, que o animal chegava a inverter o pescoço para se alimentar. Então, ali, talvez, os trabalhos que a gente tem associando alguma coisa respiratória com aquele tipo de dispositivo e com fenos de baixa qualidade, com muita sujidade. Então, certamente não é o nosso caso. Outra coisa é a questão da questão tanto de cervical quanto da odontologia. A gente já tem hoje cavalo utilizando, se alimentando exclusivamente na bolsa de feno há anos, e a gente sempre faz um acompanhamento, né, com os veterinários da parte da odontologia, com os treinadores, até de cavalos de
tanto no manga larga, quanto em cavalos de salto, quanto em cavalos de adestramento, e realmente não se observa, não tem associação, não tem se observado nenhum desenvolvimento de problemas cervicais ou problemas de coluna, problema associado com essa forma de alimentação. Então, na verdade, a gente acredita que realmente seja um mito, que não tenha a associação, até porque a gente trabalha dessa forma há muitos anos, sem nenhum resultado negativo, e além disso, se a gente pegar, por exemplo, se a gente pegar, por exemplo, na Europa, onde eles têm a equitação muito utilizada, né, muito desenvolvida, a equitação europeia, eles frequentemente alimentam os animais exclusivamente com dispositivos na parede e também não observam nenhuma correlação nesse sentido. Aí, só pegando um gancho assim, para o treinamento, a gente realmente não acredita que isso ocorra. Porque se eu tivesse um cavalo manejado no pasto, ele não teria nenhum cavalo de pescoço invertido que come só no pasto, principalmente nos pastos que a gente tem por aí, que são muito baixos, né? Então, isso é muito mais em função do tipo de treinamento que utiliza no cavalo do que o fato de ele estar comendo na baia um pouco mais alto ou se está comendo direto no chão. Então, isso realmente, assim, na prática, quem realmente acompanha cavalo é um outro fator que você pode já descartar, porque isso não existe. Até porque também a gente não está falando de colocar a bolsa de feira a 2 metros de altura dentro da baia, né, Mayara? E até uma outra pergunta, qual seria a altura recomendada, em média, assim, para esses animais? O que a gente coloca é a instalação da bolsa de forma que o fundo da bolsa fique entre a base do pescoço e o peitoral do animal. Então, na hora que você pensa no animal em repouso, a cabeça, a área de alimentação dele, realmente estaria ali entre a região de base de pescoço e peitoral, onde ele está se alimentando numa posição super confortável. Excelente. E outra coisa que eu até vi com você, né, desde quando eu conheci a bolsa, que é um produto que a gente usa em casa, utiliza, a gente recomenda também. Acho que talvez um ponto muito importante que você não avaliou foi o custo-benefício, né? Porque quanto que se economiza ou diminui, na verdade, quanto que diminui o desperdício do feno, né? E em casa, assim, a experiência prática que a gente tem é que está próximo dos 40% de redução de desperdício. Então, normalmente se coloca o feno para o cavalo, se perde em média entre 30% e 50% às vezes numa rede tradicional, e nessa a gente reduz isso para 10%, às vezes até menos, se a qualidade do feno for melhor, né? Então acho que é um dado importante que você merece explorar um pouco isso aí. É muito interessante. Infelizmente, a gente não avaliou isso em números, mas visualmente é extremamente perceptível. Então, a hora que você coloca em um único ponto, o animal, o que cai primeiro, cai um volume muito baixo, e o que cai exatamente embaixo da bolsa, que é um ponto onde o animal não acessa com pisoteio. Então, a gente praticamente elimina o fator desperdício nesses casos. Então, assim, é uma coisa que, infelizmente, a gente não avaliou em números, mas é um trabalho legal para a gente avaliar. Porque realmente é muito perceptível. E é super importante porque tem muitos criadores de cavalo que tomam a decisão, às vezes, só em função do custo, né? Então, acho que isso é um ponto importante porque vai afetar diretamente no bolso e vai ver que é um investimento muito baixo pelo benefício que ele traz, não só para a saúde do cavalo, para o comportamento, vai facilitar mais o treinamento do cavalo, mas também vai ser bom para o bolso dele, né? Então, é muito bom por isso. E outra coisa, Mayara, que as pessoas podem te questionar é a durabilidade dessa bolsa. Quanto tempo em médio que ela tem de durabilidade? Tá. A questão da durabilidade da bolsa certamente vai depender um pouco do comportamento do animal. Então, nós temos animais que se adaptam com muita facilidade, eles entendem a parte. Na verdade, entender como explorar, eles entendem com muita facilidade. Só que a gente sabe que tem alguns animais que são mais agitados, que são mais ansiosos, e às vezes eles ficam puxando mais a bolsa, brincando mais com a bolsa, e
a gente está falando de um dispositivo de tecido para um animal de 400 quilos. Então, isso varia de acordo com o animal. Eu tenho clientes que utilizam a mesma bolsa há mais de 2 anos, sem problema nenhum. E eu tenho animais que passaram por 2, 3 bolsas até realmente se adaptar e entender que aquilo não é um brinquedo, que é para se alimentar, e parou de forçar a bolsa, né? Outra coisa interessante nessa pergunta sua que a gente fez foi algumas pessoas têm baias ao invés de ser a baia de cimento, tem aquelas baias de régua, que é até muito interessante, porque permite o contato, né, entre os animais. E nós temos alguns animais que são mantidos soltos, que são mantidos em piquetes e alimentados com feno, mesmo sendo mantidos em pequenos piquetes. E aí, para esses animais, a gente acabou desenvolvendo também essas redes de feno, que vocês podem observar que, na verdade, é uma rede, lembra aquela tradicional. Acontece que a gente já falou que aquelas aberturas tradicionais não são eficientes para reduzir tempo de alimentação. Então, a hora que a gente trabalha com essa rede, que obedece aquela mesma abertura de 45 por 45 milímetros, a gente consegue um tempo de alimentação baixo e uma forma de desenvolver a possibilidade do dispositivo de alimentação lento para baias de réguas ou para animais que ficam em piquetes. Até há pouco tempo atrás, em uma visita em um centro de treinamento, uma coisa que chamou muita atenção foi justamente o comportamento dos animais que recebiam o feno no chão. Tá? E como eles se alimentavam muito rápido, que foi uma coisa que você falou, não basta colocar à vontade, né? Então, se alimentavam muito rápido e tinha muito animal já começando a desenvolver estereotipia. E aí, uma recomendação que a gente falou, ó, coloca uma rede de alimentação lenta, porque vai mudar muito. Eu até tinha um animal lá nesse centro de treinamento, o cara, será? Mandei um e coloquei pro meu animal, e assim, uma semana depois ele falou assim, realmente agora tem que colocar para todo mundo. Mudou absurdamente, era o único animal que estava o tempo inteiro, se alimentava, não tinha nenhuma manifestação de estereotipia, era muito mais tranquilo, porque é uma coisa que acontece muito, esses cavalos que ficam, às vezes, ou se alimentam muito rápido, ficam muito ansiosos, eles ficam mais nervosos, já murcham mais a orelha para o vizinho ou para alguém que passa na porta. Então, foi uma mudança, assim, que é muito fácil, é muito perceptível, né? No visual, quem não entende muito, se observar um pouquinho, você vai perceber a diferença que acontece com o cavalo. Essa percepção é incrível, e principalmente quando não é implementada em todos os animais, às vezes você vê a diferença do comportamento daquele animal que está se alimentando em dispositivo de alimentação lenta para os demais. É impressionante mesmo. Exatamente. A gente não vai alongar muito. Eu queria que você deixasse aí o contato, né, onde as pessoas podem conseguir a bolsa de feno, né, quem tiver interesse, e se despedir aí para a gente encerrar. E agradecer mais uma vez, tá? Certo, pessoal. Eu que agradeço, então, o convite do Cristiano, apresentar um pouquinho desse trabalho, tá aqui junto com a Connect, que é uma metodologia de trabalho que eu admiro muito o trabalho de vocês, acho que vocês falam por si, então é realmente uma forma muito legal de trabalhar. Hoje eu trabalho com a venda desses 2 dispositivos, a empresa pela Equilibre Bolsa de Feno. Então, vocês podem encontrar ou por e-mail, equilibrebolsadefeno@gmail.com.br, ou pelo Instagram, no @equilibrebolsadefeno, ou no meu Instagram pessoal, Maiara, no @MaiaraGCVet. E aí a gente conversa direitinho. Ótimo. Nós vamos pedir para colocar aí depois, para a turma conseguir acessar mais fácil, escrito aí na tela, tá? Maiara, queria parabenizar aí você e o grupo, tá? Pelo trabalho. Então, de parabéns, foi um trabalho assim, excelente. Eu acho que o que o meio está precisando é justamente de soluções, tá? Tem muita pesquisa, às vezes, que é pouco prática, que você não consegue aplicar, né? Quem passou dentro de universidade ou que está lá, a gente sabe o volume de informação que tem, que não foi para a prática e nunca vai chegar lá. Então, esse tipo de trabalho eu acho que é fundamental para a evolução da pecuária como um todo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, parabenizar todo o grupo aí.
Agradecer de novo. Muito obrigado por aceitar nosso convite, tá? E você pode ter certeza que no próximo trabalho que vocês tiverem aí, contem com a gente que vamos divulgar, ajudar a divulgar. Porque para a gente também é muito importante divulgar pesquisa, principalmente pesquisa nacional, e que realmente tem uma aplicabilidade prática e que vai trazer retorno para o bem-estar e para a saúde dos cavalos, tá bom? Um grande abraço. Fica aqui a dica da resenha científica dessa semana. Nos vemos na próxima.